Senhoras e senhores, meus amigos de casa, meus amigos gamers, começa o programa Planeta Games aqui pela TV Transamérica, sempre pelo canal 59. A cada convidado, a cada entrevista, eles levam a gente a viajar pela cultura geek e pela cultura gamer. Para isso, meu convidado já pousou aqui no planeta. Ele é o Fernando Spin, ele é caster. Vocês conhecem caster? Sabe, o Galvão narrando futebol? Então, esse cara é quem narra os jogos da eSports. Fantástico! Ele vai contar pra gente o que é ser um caster, as dificuldades, os desafios e as vantagens dessa bela profissão que está começando aqui pelo Brasil, mas ele vai contar tudo pra gente. Para isso ele está aqui nos estúdios, ele é o Spin e eu vou chamar ele aqui. Chega aqui, Spin. Tudo bem, fera? Tudo bom, já. Como é que tá, Spin? Tudo certinho, Um tudo prazer tranquilo. te receber aqui no nosso programa, no Planeta Games. Pode se apresentar pro pessoal de casa? Obrigado, o prazer é todo meu, gente. Eu sou o Spin, tenho 26 anos, sou de Curitiba e sou o caster, é uma profissão diferente aí que a gente vai conversar um pouquinho, né, Jean? Bacana, e para isso, aquele bate-bola. Pode sentar, fica à vontade, Spin. Vamos lá. Que legal, Spin. Muito maneiro. Eu, honestamente, não conhecia. Sabia que existia por causa da veia gamer, né? Então a gente acompanha os jogos, tudo, mas não sabia do nome caster, né? Dessa profissão aí no Brasil, né? Conta pra gente um pouquinho como funciona, como surgiu isso na tua vida. Tá. O caster, ele é o narrador das mídias convencionais, só que dos jogos eletrônicos, dos esportes. E aí, a gente faz exatamente o que você deu exemplo ali, o Galvão Bueno e tudo mais fazem nos esportes tradicionais, a gente faz nos jogos eletrônicos. Então, isso é o caster, essa é a essência. Tem o narrador e tem o comentarista, assim como no futebol, tem o Arnaldo César Coelho, que é o parceiro do Galvão, eu tenho comentaristas e tudo mais, e é basicamente isso, essa é a função básica, é o paralelo que eu faço para explicar para quem não conhece o que é o caster. E o surgimento dele, do casting na minha vida, da narração na minha vida, foi algo completamente por acaso, assim. O meu sonho era ser jogador. Jogador. Eu queria ser jogador de esportes eletrônicos, queria ser jogador de videogame profissional, vamos lá. Eu queria ser jogador profissional, não conseguia de jeito nenhum, não evoluía, não ia pra frente, não avançava. E aí um colega, um grande amigo meu chegou pra mim e falou, olha, você nunca vai ser jogador. Esse é o grande amigo. E grandíssimo amigo até hoje. Tem história aí pra contar pra gente. Tem história, tem bastante história. Um grandíssimo amigo chegou pra mim e falou, olha, você nunca vai ser jogador, você nunca vai jogar profissionalmente, porque você Mas já não... chegou dando um cruzado assim? Sim. Foi numa Não tem conversa, como, não foi tem numa como, conversa Spin, sobre desiste. isso. Exatamente. Foi numa conversa sobre isso, ele falou, olha, não dá, porque você entende muito da teoria do jogo, você sabe muito da parte teórica, você sabe muito como funciona, o que deveria acontecer em cada momento, mas você não consegue realizar, você não consegue fazer. Então é como se eu fosse um excelente técnico de futebol e não conseguisse chutar pro gol. Era isso, eu não conseguia chutar a bola. Eu não conseguia jogar tão bem quanto eu sabia na cabeça. E foi Mas isso que... curtiu o game, mesmo com várias horas Muito. jogando, não se adaptou a ser um jogador profissional, no caso? Não me adaptei. Eu treinava 6, 8, 10, 12 horas por dia. Eu Caraca. jogava muito. E eu não evoluía. Em vários jogos. Eu tentei em 2 ou 3 jogos jogar competitivamente e nada. Quais são os jogos? Eu tentei no League of Legends uma época, no LoL. Eu tentei jogar Counter-Strike uma época, competitivamente. E o StarCraft 2. O StarCraft 2 eu cheguei um pouquinho mais longe como jogador, mas nada perto de profissionalismo. E aí, depois dessa conversa, eu comecei a ver outras vertentes da coisa. Então, essa conversa que a gente teve foi em 2016, se eu não me engano, por aí. 2016. De 2012 a 2016 eu tentei ser jogador Então a profissional. gente está acompanhando, pessoal de casa, vocês estão acompanhando aqui agora o Fernando Spin. Ele está contando que o sonho dele era ser jogador da eSports, mas não deu certo, até que um belo dia um amigo chegou para ele e falou, ó, desiste, não tem como, fera. E aí ele vai contar pra gente como chegou a ser um caster, um narrador dos jogos da eSports. Exatamente. E aí, depois dessa conversa, depois desse bate-papo chocante, assim, porque era um sonho pra mim, e tomar esse choque, eu comecei a ver que existiam outras áreas nos jogos. Não existia só o jogador. Existia o técnico, existia o analista, existia que é o auxiliar técnico, existia o narrador, existia o comentarista, e aí eu fui vendo
aonde Isso é eu bom podia você ir. comentar, Fernando, porque o pessoal que está em casa, às vezes não sabe que tem toda essa equipe por trás, né? Pensa que é fácil, que é só chegar ali, colocar o microfone, né? E ele vai contar pra gente os desafios, como foi superar tudo isso para chegar onde ele está hoje. É complicado, tem muito mais coisa em volta e eu fui vendo cada uma dessas áreas. Para você ter ideia, equipes profissionais hoje têm até psicólogos, que não tem nada a ver com a área de jogos, são psicólogos que estão lá para trabalhar a parte mental dos jogadores. Então, você tem profissionais de N áreas envolvidos. E eu comecei a ver toda essa área em volta. Mexe muito com a tua mente? Bastante, bastante. Mexe com a mente, mexe com o coração, mexe com toda a parte psicológica, mesmo como narrador, mas mexe. E é um esporte mental, né? O esporte é um esporte da mente, ele não é um esporte físico. Sim. Você não tem o esforço físico, mas você tem todo o esforço mental por trás, todo o raciocínio por trás. E isso é o que é trabalhado por todos esses outros profissionais. Eu faço essa pergunta para vocês, Pim, porque o pessoal que joga, às vezes, não tem essa noção, né? Pensa que mexe muito com a parte mental dos jogadores. Quem está narrando só está falando ali por falar, mas tem todo um trabalho em cima, né? Tem todo um trabalho mental em cima para você estar sempre com uma energia boa, para você estar sempre com uma energia para cima, para você conseguir conduzir as coisas da melhor maneira, para você não cometer deslizes por desatenção, por cansaço mental. Eu tenho narrações aí de 10, 12 horas, 13 horas seguidas, então você tem um cansaço que vem com isso que você precisa trabalhar. Eu estudo muita coisa e já tive também auxílio de profissionais da área de fonoaudiologia. Olha só. Como narrador, porque a voz é o meu instrumento hoje. Sim. Então a voz acaba, ela é destruída assim, em poucas horas. E aí eu preciso manter 10, 12 horas algo acontecendo e minha voz acabar em 2 horas não é bom. Então eu tenho que tomar cuidado com a voz, eu tenho que tomar cuidado com o que eu como. Então tem profissionais da nutrição que ajudam nisso. Eu tenho que tomar cuidado com uma série de coisas que não é simplesmente ter o monitor aqui com o jogo acontecendo, uma câmera e um microfone. Não, tem N coisas em volta. Então você não faz parte da minha equipe, que é a equipe do X-Bacon, da pizza? Faço. Faz parte dessa equipe também? Dá pra ver pelo meu tamaninho que eu faço. Eu faço parte dessa equipe, mas não durante o meu trabalho, não durante a minha transmissão. Então, durante a transmissão eu não como um hambúrguer, eu como uma maçã, eu tomo água, eu não tomo Coca-Cola, refrigerante, coisa assim. Eu tomo um copo d'água, é o que eu mais tomo. Então, eu preciso cuidar dessas coisas que são completamente alheias à minha narração. Então, não tem nada a ver com o jogo, é a ver com o meu físico. Eu preciso me exercitar para ter, apesar de agora estar fazendo pouco, estou devendo algumas coisas, mas eu preciso me exercitar porque eu preciso ter força para falar. É como se fosse um jogador de esporte mesmo, porque o jogador ele tem que cuidar da alimentação, tem que praticar exercícios, né? E você também, como caster, como narrador de jogos eletrônicos, também tem que fazer isso. Tem muita coisa parecida, tem muita coisa que a gente tem que fazer, assim como o jogador de um esporte tradicional, de um esporte convencional. Esporte de campo. Esporte de campo, de quadra, de qualquer coisa assim. A gente tem algumas similaridades, mas a diferença é que, por exemplo, eu não uso os músculos da minha perna, eu uso os músculos da minha garganta, eu uso os músculos do meu abdômen. Eu uso o meu diafragma muito mais do que eu uso o meu bíceps, por exemplo. Então eu tenho essas diferenças, mas eu preciso cuidar de todos esses músculos, que não tem absolutamente nada a ver com o jogo. E eu sei que você também trouxe, Fernando, um videozinho pra gente. Trouxe. Eu quero mostrar pro pessoal de casa, para vocês acompanhar o início. O Fernando falando ali, explicando pra gente, ele também já vai fazer um comentário. Vamos acompanhar lá, pessoal? Roda lá. Fala galera, meu nome é Fernando Vieira, eu sou Spin, tenho 24 anos, sou de Curitiba e eu vou ser a nova voz da Blizzard. Comecei a jogar muito pequeno, com 6, 7 anos de idade, como boa parte da minha geração comecei lá no Nintendinho, mas foi com 17 para 18 anos que eu descobri que dava para ser profissional, dava para viver de jogo, e aí foi amor à primeira vista, eu não parei mais de perseguir esse sonho. Comecei a jogar StarCraft lá no Wings of Liberty e um bom tempo depois conheci o pessoal da Death Zone, me chamaram para fazer parte do clã, e cerca de 1 ano e meio atrás o pessoal da Death Zone me fez um convite sem pretensão nenhuma de fazer uma narração do qualificatório de Copa América. Eu topei na hora, sem pensar 2 vezes, e quis experimentar como é que era narrar um jogo. No final do ano passado, teve a primeira edição do concurso A Voz da Blizzard, o vencedor foi meu querido amigo Cosmos. Ele foi chamado para fazer o circuito WCS em 2018, tive o prazer de fazer parte dessa equipe junto com ele e mais alguns excelentes narradores e comentaristas. Estava na equipe da WCS Leipzig, Montreal, Austin, Valência, todas as 4.
Fizemos também o Nation Wars, fizemos o GSL contra o Mundo, fiz mais alguns outros eventos nesse ano de 2018. Foi um ano incrível em que eu cresci muito e aprendi muito, e agora estou aqui para competir. Para gravar esse vídeo, contei com o auxílio do meu querido amigo Print, que estava comigo no dia final da WCS Montreal. E é isso aí, espero que vocês gostem. Valeu! Que show, hein, pessoal? Fernando Spin aqui com a gente no programa Planeta Games. E esse vídeo aí, conta pra gente, Fernando. Vamos lá, esse vídeo foi num concurso em 2018. A Blizzard, que é uma das maiores desenvolvedoras de jogos do mundo, lançou um concurso para casters amadores, para narradores amadores, competirem, mandarem vídeos. Como vocês viram aí, essa é a apresentação do vídeo. Depois eu narrei uma partida do jogo StarCraft 2, que é o jogo que eu narro em nível mundial até hoje, é o jogo que eu faço todo o circuito mundial e tudo mais. E aí eu fui escolhido como a voz da Blizzard em StarCraft 2, então eles me escolheram como o melhor narrador daquele concurso, ganhei alguns prêmios e tudo mais, mas o melhor foi, em 2019, toda a visibilidade e o contrato como narrador profissional. Então fiz alguns eventos. Minha, Fernando, o StarCraft é teu jogo do coração? É meu jogo do coração, é o jogo que eu mais gosto de jogar, é o jogo que eu mais gosto de narrar. Infelizmente não é o maior jogo do mundo, pra mim mas infelizmente não é o maior jogo do mundo hoje, mas é o jogo que eu amo, tenho tatuado o jogo aqui no ombro, carrego comigo pra todo lugar. Mostra pra nós aí, dá pra levantar a mão? Dá sim, tá aqui, ó. Esses são os símbolos não sei se vai pegar ali na câmera, vai sim. São os símbolos das 3 raças de StarCraft, eu tenho aqui no ombro, porque esse é o jogo do meu coração. É paixão. Assim. É paixão, então. O O pessoal de casa, Fernando, tá louco pra ver, quer conhecer o teu trabalho, tem mais vídeo aí pra gente. Eu quero acompanhar também. Vamos mostrar pra eles? Vamos lá, então. Vamos lá, galera. Dos de brinde por ali, o Chan, mas olha a tropa que o Kela Azul coloca aqui na quarta base do Chan. Essa incubadora pode estar ameaçada, já cai a rainha, veio os soldados marchando. Bota injeção de esteroides em todo mundo, tá no chão, essa incubadora vai recuando o Kela Azul, se dá por satisfeito com essa base sendo eliminada. Caraca, Fernando, e como é que é ali? Você não para de falar, como é que é o trabalho com a respiração? Tem tudo isso, aquela emoção ali mesmo? É aquela emoção. Você passa ali. a emoção já pro público, né? Sim, a minha função é passar a emoção. Em inglês, o nome da minha função específica é o shoutcaster, é o caster do grito. Seria a tradução literal. Então sou eu que elevo a voz, sou eu que jogo a emoção pra frente, eu sou o narrador que narra o que está acontecendo na tela e eu só respiro quando o comentarista fala. Se aquele jogo ali tá meio parado, meio sem emoção, você consegue dar emoção para aquele jogo? Quando os competidores ali estão um desafio um pouquinho tenso? A gente aproveita as baixas de emoção no jogo para os comentaristas fazerem o trabalho. Então eu costumo trabalhar muito, eu e 2 comentaristas. Então eu e 2 analistas ali comigo. Sempre lembrando, né, Fernando, que os comentaristas também, aquele abraço para vocês, é uma bela profissão, também fazem parte, né? Também te ajudam, te apoiam. Sem eles não seria possível, né? Sem dúvida, sem eles não seria possível. Eu já fiz transmissões sem comentarista e é um vazio absurdo e é muito mais cansativo, é muito mais tenso, é muito mais complicado. Então, como eu estava falando ali, é aí que o comentarista brilha. É nesse momento que o comentarista brilha. Então, quando a emoção não está tão grande, quando o jogo está mais parado, mais calmo, os oponentes estão se estudando ou coisa assim, é onde o comentarista aparece, onde ele começa a analisar o que pode vir para frente, o que pode acontecer dali para frente, e eu fico esperando, eu fico aguardando o momento de ação, o momento em que eu vou agir, que eu vou aparecer ali, o momento que eu vou brilhar, é onde tem a emoção, e aí eu deixo para eles as análises nos momentos de mais calma. Mas agora eu quero ver mais, Fernando, quero ver mais, quero ver você brilhar. TV Transamérica abre as portas para você aqui no programa Planeta Games, porque tem mais vídeo aí. Roda lá! O posicionamento é interessante pro chão, o Kela Azul vai se armando como dá, tem pouco tanque de cerco por ali, não arma os tanques de cerco, agora vem as nuvens chegando, os soldados, o Kela Azul dá um passinho pra frente, vai avançando em cima dessas hidraliscas, é muita tropa do bonde do Raynor, é muito soldado, é muito demolidor, vai limpando as tropas aqui, o Kela Azul, que engage, Print! Spin, você entra dentro do jogo. Você é a voz do jogo realmente. Você está ali dentro do jogo. Não está jogando, mas você está ali dentro daquele jogo. Eu tenho que estar dentro do jogo completamente, tanto que eu costumo narrar com uma parede na minha frente para não ter nenhuma distração, para não ter nada extra. Uma outra coisa que eu faço, eu narro em pé. Eu não narro sentado, eu levanto.
Eu levanto o Caraca, monitor. e várias horas aí, como é que faz? Eu sento nos intervalos. Tem que dar uma nos relaxada, intervalos eu dou né? uma respirada. Mas quando começa a partida, normalmente não tem uma câmera em mim. Então aí eu fico em pé. No momento que tem a câmera em mim, eu fico sentado. O cenário sempre muito, muito pensado e tudo mais. Mas no momento em que a partida está acontecendo, como vocês viram ali no vídeo que a gente acabou de mostrar, eu não tenho uma câmera em mim. E aí eu posso ficar em pé, eu posso me ajustar para poder dar toda essa emoção, toda essa entonação, porque sentado a gente não consegue. Eu agito os braços, eu vibro, às vezes eu pulo. Tem que viver o que está acontecendo ali sem pensar em mais nada. Não posso ter nenhuma distração em volta de mim. Se alguém me distrai, eu perco completamente o que eu estou, a emoção que está ali naquele instante. Fernando, eu quero saber. Quero saber mais de você, o pessoal de casa também, curiosidade aqui no programa Planeta Games, Caster, Fernando Spin. Família. Como é que foi tua família? Você disse que você era ruim no jogo, né? Você era noob. Noob, Podia dizer que o Fernando Spin era um noob. Era. Era o noob nos games. O meu irmão mais novo ganha de mim. Olha aí, ó. É esse o nível. O estereótipo é o irmão mais velho sempre ganhar. No meu caso, não. Meu irmão mais novo ganha de mim, mas disparado. E como é que foi a família? Que você vai fazer da vida? Isso não dá futuro. Demais. Aquela pegação da mãe, do pai no nosso pé. Demais. Foi muito, muito complicado no começo, porque esse tempo todo que eu estava me dedicando a ser jogador, antes de querer ser caster, ali de 2012 a 2016, eu deixei muita coisa de lado, eu deixei momentos de lado, eu deixei passeios de lado, eu deixei uma série de coisas, inclusive minha faculdade, eu deixei de lado nesse período. Faculdade? Sim. Então, peraí, Fernando. Peraí. Não aconselho de forma alguma. Vamos inteirar. Errei muito ali. Fernando dando conselho aí pra gente, hein? Para você que está chegando agora, estamos aqui com o Fernando Spin, ele é caster, aquele cara que narra os jogos da eSport, contando pra gente toda a emoção, tudo que ele sente nessa grande profissão que é a paixão dele. Fernando, nós estávamos falando no bloco anterior sobre a sua família. Então, teve apoio? Não teve no início? No início, não. Não teve. A minha mãe até hoje odeia jogos, ela sempre odiou, porque para ela, não que ela odeie o jogo na essência, mas ela odiava o fato de eu dedicar tanto tempo ao jogo. Isso ela sempre odiou. Então, no começo não teve apoio, teve barreiras, teve problemas, discussões e tudo mais. Entendo toda a preocupação dela. Sim. Teve algum período ali em que eu deixei até minha faculdade de lado, isso eu me arrependo até hoje. Não deveria ter deixado a faculdade tão de lado assim. E isso ela me cobrava muito na época e tudo mais, principalmente minha mãe. E então, no começo não teve apoio. Vou contar um segredo para você, Fernando. O pessoal de casa aí, até hoje minha mãe diz que videogame não dá futuro. O que você está fazendo, menino? Isso que a gente trabalha, temos a loja de videogame lá, Planeta Games também. Até hoje minha mãe diz, isso não dá futuro, garoto. Mas aí, mãe, beijo. Elas querem cuidar da gente, né? Exatamente, isso. E hoje eu tenho 26 anos, então eu tinha 18 quando eu comecei a querer me tornar profissional. Hoje eu tenho 26 e hoje eu entendo toda a preocupação que ela tinha nesse período. Então hoje eu entendo o que ela se preocupava tanto com o meu futuro e tudo mais. Mas realmente, no início o apoio foi zero. E não por implicância, mas por preocupação. Por essa do videogame não dá futuro, por toda a preocupação em querer que eu seguisse carreiras convencionais ou coisas assim. Então, realmente no início o apoio foi... não vou dizer que teve boicote, não teve boicote, mas não teve apoio. Quer fazer, faça, mas não tire tempo das outras coisas. Era basicamente isso, o desenho da história. E aí a chave começou a virar lá por 2018 já. Então, mas isso que é legal, Fernando. Estamos aqui com o pessoal de casa e nos acompanhando, e você é um exemplo. Sinto um orgulho de receber o Spin aqui no nosso programa Planeta Games. Ele é um exemplo, dizendo que tem futuro sim, né? Um exemplo para sua mãe, acredito hoje, para sua família, você deve ser um exemplo, por ter superado essas barreiras e com toda a vontade de mostrar que você é capaz, você conseguiu. Então, você trouxe essa emoção para a gente hoje aqui no programa Planeta Games. É complicado a gente não
não ter esse apoio, mas é entendível. Beijo, mãe, inclusive. Não tinha mandado um beijo quando você mandou para sua, agora mando um beijo para minha mãe. Mas depois, quando ela viu que a coisa começou a virar, quando ela viu que, depois do Voz da Blizzard, depois do contrato ter sido assinado e tudo mais, eu tenho um contrato como caster profissional, ela começou a ver que Você vive disso hoje? Hoje não. Não? Nesse instante não. Não vivo única e exclusivamente disso. É parte da minha renda, mas eu não vivo exclusivamente da narração por opção. Eu optei por não viver exclusivamente disso. Conseguiria hoje, mas optei por não. Optei por buscar outras coisas, por ter outras áreas de atuação e tudo mais. Conseguiria hoje. Digo Sim. plenamente que é possível. Já mostrou, provou pra gente que conseguiria. Digo plenamente que é possível, mas hoje, por opção, não vivo única e exclusivamente da narração. Estou em torno dos jogos, estou nesse mundo, mas não estou só com a narração. Eu preferi abrir para outras coisas também. Mas no Brasil, quem vive disso? Consegue viver de caster? Consegue. Você deve conhecer boa parte aí do pessoal aí no Brasil afora. Aí. No Brasil você consegue viver única e exclusivamente de casting e viver muito bem. Principalmente quando você trabalha com jogos que têm um maior público. Então, quando você trabalha com o League of Legends, quando você trabalha com o CSGO, que é o Counter-Strike. Então, quando você trabalha com jogos que têm mais público, você tem, consequentemente, uma renda maior, você tem mais oportunidades de eventos e coisas do gênero. Então, tem gente hoje no Brasil, e não são poucas pessoas, que vivem de narração, que vivem de transmitir torneios, vivem de organizar campeonatos. Mas como a gente está falando aqui dos casters, principalmente de transmitir os torneios. Organizar não é tanto assim, mas transmitir os torneios tem bastante gente que vive hoje no Brasil tranquilamente. Bacana. E hoje tua parte social, assim, vamos dizer, você fez mais amizades, mais amigos pela internet, né? Apesar aí da pandemia que estamos passando, né? Antes dessa situação toda, você fez a tua parte social, mais amizades, porque antes, acredito eu, que nem o próprio Spin falou pra gente aqui, que eu acho que você, não sei se você era um pouco isolado, ou o pessoal fazia um bullying com você, você não jogava muito bem, não chamava você pra jogar, e hoje aí você narrando, já a tua parte social melhorou? Tinha gente que não me chamava pra jogar mesmo, e entendo hoje, entendo essas pessoas. Mas a minha parte de convivência social acabou indo muito para os jogos. Então, muito do meu círculo social, do meu círculo de amigos hoje, é de gente da internet, ou que eu conheci através da internet, ou que eu conheci por causa de pessoas que eu conheci na internet. Então, uma coisa levou a outra. Mas o meu círculo social hoje é basicamente de pessoas ou que vivem da internet, ou que vivem na internet, ou que entendem desse mundo. Então, o mundo virtual acabou se tornando o meu mundo real hoje. Olha só, em falar em mundo virtual, tem mais pra gente. Vamos acompanhar lá, pessoal? Solta lá! Quinta base do Chan vem, a tropa do Kelazur é muito aprimoramento de vantagem, já colocou aquelas vikings no chão. Essas hidraliscas não vão conseguindo fazer muita coisa por aqui. Vai limpando tudo o Kelazur, o suprimento do Chan só despenca, Print. Tem muita coisa aqui ainda, que ela consegue segurar esse posicionamento por décadas se ele quiser. Não tem mais Lorde das Castas, o Chan não tem mais víboras, só hidraliscas e baratas. Olha lá. Essa partida, aonde foi, Fernando? Essa partida foi uma partida de Copa América, então um evento que envolvia toda a América Latina de StarCraft, e especificamente essa partida foi a partida escolhida para o concurso do Voz da Blizzard. Opa, essa aí que nós acompanhamos agora, hein? Essa mesmo, esses últimos 3 trechinhos que a gente mostrou foram da partida que foi a do concurso Voz da Blizzard. Então foi exatamente esse jogo que foi selecionado e foi exatamente através desse jogo que eu me tornei um dos casters da Blizzard no ano de 2019. Caraca, pessoal, estamos acompanhando aí nessa partida que você chamou atenção, que você apareceu, né? Essa aí abriram as portas para você, daí para frente? Sim. Foi especificamente essa partida, esse replay, esse vídeo que abriu as portas para mim. Abriu as portas para ter o contrato profissional com a Blizzard, abriu as portas para negociar outros contratos com outros organizadores, abriu as portas para negociar cachê, para aceitar ir em eventos e tudo mais. Foi ali que começou.
e foi a virada de chave aonde eu tive o apoio, foi a partir dali que eu tive o apoio da família. Bacana. Então, esse vídeo levou a virada de chave que levou ao apoio dos meus mais próximos, assim. Para ser um bom narrador, Spin, quais são as características, assim, técnicas, análises, teorias, é isso mesmo? Primeiramente, gostar do jogo. Não adianta narrar um jogo que você não gosta. Você consegue narrar um jogo que você não gosta? Consigo, mas não é tão bom. Consigo. Hoje eu consigo. Mas a qualidade não é o meu melhor. Isso é inegável. Eu consigo narrar um jogo hoje que eu não gosto, mas a qualidade não vai ser a dos jogos que eu gosto. Então, primeira coisa, gostar do jogo. Segunda coisa, você entender o que está acontecendo. Você não precisa saber tão bem quanto um jogador profissional, mas você precisa entender o que está acontecendo para você poder passar para quem está te assistindo. Então, você tem que entender... Você é aquele cara que tem que estudar o jogo, ler o manual. Você lê manual dos jogos? Leio. Lê manual dos jogos? De todos os jogos que eu narro. Então, eu leio o detalhe, Você o veja nome. só, pessoal, a gente que curte game, raramente, né? Antigamente, não sei se vocês são daquela época que folhava as revistinhas para pegar dicas, né? Manhas, mas raramente a gente lê o manual, a gente quer jogar, né? Então, para muitos aí que dizem que isso não é profissão, tá aí, ó, o cara tem que ler o manual. Sabe o que é isso? Conhecer estratégias, armas, personagens, magias, ataques. O nome de cada coisa que vai acontecer. Então, eu dou como exemplo o LoL, o League of Legends. O League of Legends hoje tem 120 alguma coisa, personagens diferentes, alguma coisa assim, não lembro o número exato. São mais de 100 e cada um tem 4 habilidades. No mundo ideal eu saberia o nome das 4 habilidades de todos. Não sei, admito que não sei, mas eu preciso saber os mais usados, os mais importantes, os mais impactantes. Eu tenho que ler o nome e não só o que ela faz, ou saber o que ela faz, ou o puxão, o tiro, ou dessa forma. Eu tenho que saber o nome Você já daquilo. conhecia bem o inglês? Você já dominava bem o inglês ou não? Sim. Ou os jogos te ajudaram a aperfeiçoar essa língua? Os jogos me ajudaram absurdamente a aperfeiçoar o inglês. Muito do inglês que eu tive antes de qualquer curso, antes de estudar qualquer coisa assim do idioma, foi dos jogos. Foi dos jogos? Sim, sem dúvida nenhuma. Foi jogando, foi tendo curiosidade sobre o que eu estava jogando. Então, querendo saber o que aquilo estava querendo dizer. Eu era o menino chato que demora 10 horas para jogar um jogo porque ele fica lendo tudo que está na tela. Uhum. Eu fazia isso. E para fazer isso eu precisava saber um pouquinho de inglês. Então eu precisava de um dicionáriozinho para ler algumas palavras, para entender algumas frases que estavam ali. Então, sem dúvida nenhuma, os jogos ajudaram absurdamente no meu inglês. Qual foi o teu primeiro jogo que você narrou? A tua primeira partida? Tá. Qual foi? O primeiro jogo que eu narrei foi o jogo que eu amo até hoje, foi o StarCraft 2. Foi o StarCraft? Foi. E foi numa partida... Eu não vou lembrar quem estava jogando, mas era uma qualificatória de Copa América, que é o evento que envolve a América Latina inteira. Foi num qualificatório para esse evento. Foi uma transmissão completamente sem pretensão nenhuma, inclusive é engraçado ver aquela transmissão de novo. Até nem mandei para vocês, porque tá escondidinha lá, não deixo lá de lembrança para mim. Mas eu tive que narrar, como eu estava narrando, da casa dos meus pais, era noite, então era umas 9, 10 horas da noite. Da casa dos pais, Spin? O barulho, como é que faz? Não faz. O pai querendo dormir, como é que você consegue? E se você consegue, explica pra gente. Conta pra gente ali, porque eu tô cansado de usar meu fone de ouvido, minha esposa lá, vamos parar com isso. Como é que você faz isso? Não consigo. Inclusive foi assim que foi essa primeira narração. Eu tive que narrar literalmente segurando a minha voz e quase me esganando, assim. Eu terminei com dores horríveis aqui. Imagino. Porque eu estava segurando a voz e prendendo tudo e mesmo assim gostaram dessa primeira transmissão. Mesmo assim? Por incrível que pareça. Veja só. Quanto tempo leva depende do jogo, depende da partida, uma narração assim? Quanto tempo leva? Depende do jogo, depende do campeonato. Tem campeonatos aí que o campeonato inteiro dura, a transmissão inteira naquele dia dura 2, 3, 4 horas, então são mais curtos. Assim como tem campeonatos que ocorrem em dia único, um campeonato inteiro, então são 10 horas, 12 horas de transmissão. Tudo depende do jogo e do comprimento do campeonato. Normalmente transmissões mais curtas são de campeonatos que duram vários dias. Então, ao invés de ser tudo em um dia de 12 horas, são tudo em 3 dias de 4 horas.
Porque a Então vai família, né, variando. Spin, não sei se aconteceu com você, com certeza, né? A família disse que isso é um vício, né? Jogar o videogame, você tá viciado, para com isso, eu vou tirar isso de você, né? Quando é mais novo aí, né? Você passou por isso também? Muito. Até muito. você poder explicar para tua família que isso ia dar futuro, ia se tornar uma carreira, que era o que você queria fazer. Você era um viciado de game em casa. Eu era um viciado em jogo. Isso era o que eu era para toda a família, para os meus pais, para o meu irmão. Inclusive, depois eu conto um pouquinho de como meu irmão está hoje. A minha mãe odiava comigo, continua odiando com meu irmão, mas meu irmão está seguindo mais ou menos o mesmo caminho. Mas eu era um viciado em jogo, para a família inteira. E é um vício, é desperdício de tempo, é perda de tempo, tá desperdiçando a vida. Toda essa série de frases, clichês que todo mundo escuta, eu ouvi e sei exatamente. Eu imagino, você deve ter ouvido muito, né? Mais do que muitos de nós aqui, né, pessoal? Muito, muito. E durante um bom tempo, assim. Mas a família fala isso para proteger a gente, para tentar... porque, assim, não tem receita nos jogos, não tem uma formação específica, não tem um plano de carreira muito comum, assim, que funcione para todo mundo. Como não tem um plano de carreira, Spin, você acha que perdeu muito tempo tentando ser um jogador ou foi uma escola para você? Vamos lá, como não tem uma fórmula, é isso que eu quero dizer, não tem uma fórmula. Para você ser um médico, você faz a faculdade, você faz a residência, você é um médico. Para você ser um engenheiro, você faz a faculdade, você faz alguma especialização, cria o seu CREA, acho que tem exame para o CREA, não sei. Mas você tem um caminho pronto para isso. O advogado faz a faculdade, faz o AB, é um advogado. Para os jogos não existe. Não tem esse rumo, não tem uma fórmula. E aí, por não ter essa fórmula, talvez gere tanto medo na família. Porque como é que você sabe que vai dar certo? Como é que você sabe que está no caminho certo? E aí te digo, perdi muito tempo tentando ser jogador, foram 4 anos que eu dediquei tentando ser jogador e não ia dar certo. Isso. Agradeço aquele amigo que eu falei, que aquele chacoalhão... Panda, fez, né? O Panda, foi o Panda. Um abraço, Panda, mandar, ele já esteve aqui no nosso programa também. Um grande abraço, meu querido amigo Panda, que abriu os meus olhos e me fez ver que realmente eu estava perdendo tempo ali. Mas... E esses são os verdadeiros amigos, né? Esses Porque são tem os amigos aquele de verdade. que dá um abraço, dá aquele tapinha no ombro, mas aquele que chega pra você e te dá uma dura, é o seguinte, vai ser assim, cara, você tem que fazer isso, é o melhor pra você. Aquele que te dá um sacode e fala, você tá fazendo errado. Acho que esse é o melhor amigo do mundo, assim. O melhor amigo é aquele que vai chegar pra você e falar, olha, não tá certo, tem outras coisas, vamos olhar dessa forma, vamos olhar daquela forma, vamos tentar ajustar, de repente... o teu pensamento sobre esse tema não está tão certo. Então, esses são os amigos de verdade, esses são as pessoas que a gente tem que ter em volta da gente e é quem quer o nosso bem. Porque sim. Quando ele me disse isso, por exemplo, eu garanto que não era para o meu mal. Eu garanto que não era para me desiludir, para me desmotivar ou qualquer coisa do gênero. É para me motivar a fazer alguma outra coisa. Com certeza. Então, para não desperdiçar tempo naquilo. Eu vou pedir licença para você, Fernando. Agora nós temos o Merchan. Então, fazer aquela propaganda para os nossos amigos de casa aí que estão nos acompanhando agora. A loja CWB T-Shirts. Eles têm as melhores camisetas geeks, gamers, otakus, para você de casa que curte aquela camiseta, aquele personagem, aquele super-herói. Tá aí, telefone de contato. Segue o Instagram dos feras, lá eles postam sempre as melhores camisetas. E o programa Planeta Games veste CWB Shirts. Pode voltar pra gente aqui nos estúdios. É muito legal, pessoal, é muito bacana. E hoje estou com meu amigo aqui, meu novo amigo Fernando Spin, contando pra gente como é ser um caster, narrador de jogos da eSports. Estamos aqui hoje com o Fernando Spin, caster, narrador dos jogos da eSports. Conforme prometido, eu quero começar já nesse bloco o sorteio, hein? Eu já vou fazer alguns até o final para ir adiantando. Eu vou passar uns nomes para vocês e vou sortear. Toda a galera tá aqui, ó, na nossa caixinha aqui, ó, cheio de nomes aqui para vocês, galera. Então acompanha com a gente, hein? Eu já vou pegar o primeiro aqui, ó. Tá aqui. Até meu amigo Spin vai sortear um aí também. Vamos lá, vamos começar então.
Primeira pizza, pizzas La Itália, delícia. São 5 unidades na cidade, nossos patrocinadores, hein? Vamos lá. Vamos ver aqui, pessoal. Muita gente marcou o pessoal no Instagram, né? Então, alguns aqui são do Instagram. Então, vou passar para vocês aqui. Gabriela K397. Primeira pizza. Vamos lá. Cassiano Giesler. Depois a gente vai postar para vocês nas redes sociais, tá? Para vocês acompanharem a lista. Daí vamos dizer como é que vocês fazem para pegar essa delícia, hein? carlosedu.com. Vamos lá. Kiane Shewa. Isso aí, pessoal, torcendo em casa, hein? Jonathan.rossi 12914. Marcelo Minucci. Vamos lá, pessoal, torcendo aí, hein? Pedro Sacarrou. Isso aí, Pedrão. Fábio Grave Ferreira. Isso aí. Para esse bloco eu vou sortear mais um. O Spin fecha mais um aqui, a gente vai passar para o outro. Chagas Maria Eduarda 503. Vamos lá, Spin, pega um aí. Vamos lá. Vamos ver para quem que o Spin... Calma lá, Spin, calma lá. Vamos ver para quem que ele vai dar sorte aí, hein? Uma pizza deliciosa aí lá, Itália. Vamos lá. É o Clever 1984. Aê, Tá pessoal. Aqui. Isso aí, Clever. Então, galera, só informando. Tem as regras. Vocês marcaram no Instagram. Foi muita gente, deu mais de 300 pessoas. Só 40 vai sair, hein? Então acompanhe até o final do programa e depois vai estar a lista nas nossas redes sociais para facilitar para vocês e como você faz para pegar o teu valezinho. Enquanto isso, estamos aqui com o nosso amigo Fernando Spin, pedi uma licença para ele para o sorteio para vocês e vamos continuar conforme combinado, hein? Fernando, como é que você faz para cuidar da sua voz? Tem um treinamento? Como é que funciona? Tem treinamento. Porque você é a voz da Blizzard, né? Então conta pra gente como é que faz para cuidar da voz aí. Tem treinamento de fortificação, então para você fortificar a musculatura da garganta, tem treinamento para você preservar a garganta, então tem muitos lugares aí que você encontra conteúdo sobre isso, mas existe treinamento para você... Você fica na frente do espelho? Sim, falando. Na frente do espelho falando, põe a caneta aqui na boca e fala para melhorar a dicção, faz treinamentos de fonoaudiologia, exercícios de fonoaudiologia. Então, brrr, brrr, e fica repetindo sons específicos para melhorar a coordenação. É um dos sons. É um aí, dos pessoal, treinando em casa aí também, hein? Quero ver todo mundo aí. Mas o da caneta é legal. Você colocar a caneta aqui e falar, e aí depois você tira, a tua dicção melhora. Isso é um treinamento são treinamentos de dicção. Então, tem sim muito treinamento, tem muita coisa que dá para fazer, mas o que mais ajuda, sim, é a alimentação. O que mais ajuda é a alimentação, é se hidratar, é tomar muita água enquanto está falando, enquanto está fazendo. Quem faz palestras, quem faz apresentação, quem dá aula sabe muito bem disso. E é muito parecido nesse quesito. Porque a gente está acostumado, eu converso muito, tá, mas em conversas você tem pausas. Então você fala, outra pessoa fala, você fala. Quando você está apresentando algo, narrando, ou dando uma palestra, dando uma aula, só você fala. E aí, nesses momentos, a tua voz desaparece, se você não cuidar. Então... Eu não vou falar em minha defesa, Spin, porque tem muito gordinho por aí que canta um absurdo, né? Que deve comer muito, deve detonar, fazer aquele morro, aquele prato lá, mas tem uma boa voz, né? Uma boa dicção. Como é que você separa isso, assim? Eu também não sou dos mais magros, assim, dos mais adeptos à magreza, mas o que eu digo de cuidar da alimentação é no momento da narração, ou no momento da palestra, no momento do trabalho. Por exemplo, eu tenho uma narração 3 horas da tarde, num domingo. Eu não vou comer um churrascão no domingo na hora do almoço, porque é muita gordura, gordura acumula, atrapalha. Então eu vou comer algo mais leve, vou comer uma massa, vou comer um macarrão, vou comer um arroz com feijão mais leve, alguma coisa mais tranquila, não vou comer uma costela. É isso o cuidado da alimentação.
Dá pra ver que eu não cuido o tempo todo. Me chama, Spin, que eu como essa costela por você. Prepara ela pra nós, chama a equipe lá que tamo junto. Pode deixar, vou chamar você e a equipe pra comer a costela no meu lugar, então. Pois é. Mas é esse o cuidado. Não necessariamente eu cuido o tempo todo, porque eu não cuido, não vou dizer isso. Mas como frutas no dia que eu vou narrar, mais do que o normal. Como coisas mais leves, não como um hambúrguer, um bacon, alguma coisa assim, apesar de gostar muito. Como Você depois. Teve que mudar a tua alimentação. Teve No que dia, fazer sim. Na hora, sim. E principalmente enquanto eu tô fazendo. Porque muitas vezes eu faço transmissões de 6, 7, 8, 10 horas. 10 horas? Caraca. Sim, 10 horas. Vocês conseguem imaginar, galera, 10 horas narrando um jogo, né? A gente até consegue jogar 10 horas, né? Mas ficar falando sobre aquele jogo 10 horas, isso é pro Spin aqui, meu amigo. É cansativo, viu? Cansa. Mas eu preciso me alimentar durante as transmissões. E aí eu como frutas, eu como coisas leves, eu como uma barrinha de cereal, só que sem açúcar, esse tipo de coisa. Porque o açúcar atrapalha, a gordura atrapalha, qualquer coisa desse tipo atrapalha na garganta. Forma pigarro, forma coisas ruins para você falar. E aí a voz vai indo embora. Literalmente, a voz faz assim. E só Ninguém some. começa, né, Spin, 100%, né? Sempre começa por baixo, superando as barreiras, aí, as dificuldades. Você deve ter superado várias delas, hard, very hard. Você já deve ter passado por todas essas dificuldades aí, certo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente tem que passar por cima de alguns problemas, passar por cima, principalmente, da resistência de você próprio. Então, você mesmo coloca as maiores barreiras. Acho que eu mesmo colocava as maiores barreiras para mim. Você tem que vencer você mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Eu mesmo colocava as maiores barreiras para mim em todo esse trajeto. A primeira delas era falar que eu jogava bem. É a pior barreira que eu coloquei. Você comentou do teu irmão. O que você queria contar pra gente do teu irmão aí? Vamos lá. O meu irmão está seguindo um trajeto mais ou menos parecido com o meu, com a diferença que ele joga bem. Então, e ele é muito mais novo que eu. Então, hoje eu tenho 26, meu irmão tem 15. Então, hoje ele já está galgando ser um jogador profissional. Então, está buscando ser um jogador profissional, só que ele é muito mais novo e joga muito melhor que eu. Então, Você apoia ele? Dá sim, todo apoio? Sim. Ele te pede conselhos? Muito. Isso aproximou muito a gente. Você pede conselhos para ele? Peço. Eu pergunto, principalmente da qualidade da transmissão. Como ele assiste muito, ele vê muitas transmissões de outros narradores, de outros idiomas, de outras produções e tudo mais, eu peço muita opinião para ele. Falo, tá ficando bom isso aqui? O que você acha? Devia fazer assim? Devia fazer dessa outra forma? Fica melhor mais rápido, mais lento? Mais empolgado, menos empolgado? Como é que fica melhor? Eu peço conselhos para ele. E ele me pede conselhos do outro lado. É melhor eu fazer isso? É melhor eu fazer aquilo? Como eu entendo muito mais da teoria do que da prática... A gente já vê uma união na sua família, né? Pode ter tido essa desavença no começo, hoje tem essa união aí. Existe concurso para caster? Existiu este da Blizzard 2017, 2018, acho que 2019 não teve, infelizmente, mas não existe muito concurso assim para caster. É muito mais fazer, buscar espaço e ser notado. Esse que existiu era para que jogos? StarCraft 2, o World of Warcraft, o Overwatch, o Heroes of the Storm, o Hearthstone e tinha uma categoria de apresentador. Eram 6 categorias no concurso. Só jogão. Só jogão. Só jogão. São todos os jogos da Blizzard, menos um, que é o único que não tem competitivo da Blizzard, que é o Diablo. Então, todos os jogos competitivos, menos o Diablo, que acaba não sendo competitivo. É um jogão, mas não é competitivo. Temos um amigo em comum que joga esse jogo. Temos, né? Que amigo adora que ama, esse jogo, o Max. ama, aí, né? ama. O Max, abraço, Max. Né? O Max ama esse jogo. E vocês de casa estão acompanhando? Eu sei que tem mais jogo pra gente, tem mais narração do Spin, eu quero acompanhar lá também. Vamos lá, mais um! Pra que isso, meu querido? Vem agora pro piso superior, o chão tava subindo, tá fora de posição, não é interessante esse engajamento dos jogadores, aquela zona vem baixando. Bota Steam, todo mundo, zona de libertação voltadas. Show, hein? Correria, hein, Spin? Correria mesmo, né? E já teve algum momento ali que algum jogador, você falou o que está acontecendo no jogo, mas teve algum momento que algum jogador não gostou? Teve. Foi contra a tua narração? Pô, o cara só fala do outro lado.
Quando eu teve casos de eu criticar durante uma narração alguma jogada que eu não concordei, alguma jogada que eu achei que poderia ocorrer de outra forma. A gente tem que fazer isso. Não necessariamente eu vá saber, vá ali dentro fazer melhor do que aquele jogador está fazendo. Isso eu não vou fazer. Isso não vou conseguir. Mas muitas vezes com a visão de fora a gente enxerga um pouco melhor o que poderia acontecer ou não. E já teve jogador que não gostou, teve jogador que veio me questionar. E como é que você leva essas críticas? Eu tenho que levar de uma forma tranquila. Eu tenho que ser sincero e dizer, olha, na hora é o que eu entendi, na hora é o que eu achei, mas não leve isso para o lado pessoal, não vamos levar para o coração. Eu costumo dizer, não leva para o coração. É um jogo, que no final das contas é a nossa paixão e tudo mais, mas é um jogo, assim como o futebol é um jogo, assim como o vôlei é um jogo no final das contas, não é... a gente não precisa levar para o lado pessoal. Você é um jogador profissional, eu sou um caster profissional, então vamos trabalhar, desavenças no trabalho, mas na parte pessoal a gente deixa de fora, então a gente não leva para o lado pessoal. Como é que você faz, Fernando, para lidar com a ansiedade, com o coração na mão, antes de uma partida? Você fica ansioso? Conta pra gente, o pessoal não te vê ali naquele momento, ali nas câmeras, mas como é que tá o spin? Como é que tá o coração? Se é um torneio, um campeonato, algo aí num mineirinho, numa ópera de arame, como é que faz? Olha, tem uma preparação? Não tem como negar a emoção, né? Não tem. Queria eu ter narrado no Mineirinho. Teve um torneio que foi no Mineirinho 1 ou 2 anos atrás, mas não era eu narrando, infelizmente. Um dia eu chego lá. Mas o nervosismo, ele existe, ele é inegável. E eu costumo dizer que o dia que eu não ficar nervoso, vai perder a graça. Então, eu fico nervoso, eu fico ansioso, a mão sua, frio na barriga, mas a gente tem que lidar. E eu fico nervoso até o primeiro instante, até a primeira apresentação, até o começo da primeira partida. Mas é um ser humano, né, Fernando? Você Exatamente. também não é uma máquina, né? Não. Você tá ali, é um ser humano, né? Coisa que a gente passa, né? O dia que eu perder esse nervosismo, acho que eu paro de narrar. Acho que eu paro de fazer, eu vou fazer alguma outra coisa. O dia que eu perder essa emoção, o dia que eu perder essa ansiedade de fazer, de querer fazer, eu quero, nossa, é um desejo de fazer e fazer bem. E o dia que eu perder isso, acho que não tem por que eu continuar fazendo o que eu faço. Não tem por que eu continuar. Tem partidas, Spin, que são internacionais? Tem. Não sei se você já narrou alguma internacional. Sim. Inclusive essa partida que a gente viu uns trechos agora é de um brasileiro contra um mexicano. O Kelazur é o brasileiro e o Chan é o mexicano. Mas tem partidas que são só internacionais. Eu narro eventos que acontecem em todo lugar do mundo, principalmente em StarCraft. E como é que você faz para lidar com o fuso horário? Olha, Conta pra gente. É difícil. Qual o horário mais cedo que você já acordou? Aonde que era essa partida? Teve um evento que foi em Leipzig, na Alemanha, e eu comecei a narração 7 horas da manhã, de um domingo. Então eu tive que acordar às 6, entre 5h30 e 6 horas de um domingo, para narrar das 7 da manhã até quase 8 horas da noite. Então foram 12 horas 8 horas da noite. Enquanto a gente estava dormindo ali, aquele soninho, você estava lá já se preparando. O soninho de domingo de manhã eu já estava me preparando. Aí trabalhei durante o dia todo, no cochilinho da tarde eu estava narrando, no almoço de domingo eu estava narrando, almocei em 15 minutos nesse dia, então foi bem corrido, mas esse foi acho que o horário mais estranho, assim. E aí já teve transmissão que acabou 4, 5, 6 horas da manhã, transmissão que ocorre em local, por exemplo, tem transmissão na Coreia muitas vezes que começa às 2 da manhã. Então ela começa às 2 da manhã daqui. E aí a gente tem que ir das 2 até 10, 11 horas da manhã. Então o nosso horário é completamente ignorado, assim. Quando o evento é fora daqui, a gente tem que ir pro fuso horário que está ocorrendo, não tem jeito. Quando você assinou um contrato, Spin, conta pra gente, pessoal de casa aí, o que você fez com o teu primeiro salário? Uma parte do primeiro cheque, digamos assim, uma parte do primeiro cheque que veio da Blizzard foi essa tatuagem que está aqui. Então foi para marcar. Eu quis fazer simbolicamente com uma parte do meu primeiro contrato profissional. Foi algo que significou bastante para mim, assim, porque era uma síntese de tudo que eu tinha conseguido até ali. Então, para marcar, né? Para marcar. Um momento especial, né? Tá marcado em você. A minha tatuagem tem um significado. Tem um significado muito meu, assim. Ele levou um dinheiro para casa também? Sim, levei. E foi aí a virada de chave dos meus pais. Conta pra gente. Conta pra gente. Queremos saber como é que foi isso aí. Teve um dia eu cheguei para minha mãe, para meu pai, eles estavam juntos. Eu já com 24 anos, então na hora de ajudar um pouquinho em casa, né? Vamos lá.
E eu cheguei e eu puxei para mim uma das contas da casa, acho que a conta de luz, alguma coisa assim. E Foi falei, esse primeiro salário. Com esse Parte desse primeiro com parte salário. desse primeiro pagamento. Então, eu já pagava isso rotineiramente, mas eu cheguei e falei, mãe, tá vendo isso aqui? Essa conta foi dinheiro da narração que pagou. E aí a história começou a ficar diferente. Daí ela viu o retorno. Ela viu que eu estava indo atrás de algo que me trazia retorno. Não era só jogar, não era só desperdiçar tempo, não era só gastar dinheiro, já gastei muito. Caraca, esse Spin, você fez algo que a tua família gostou. Foi lá, Sim. eu quero pagar uma conta. Eu já tinha puxado para mim, falei, ó, deixa eu ajudar. Eu quero ajudar. Eu quero ajudar em casa porque eu tô me sentindo mal. Tenho 24 anos já, morando com os pais e eu quero ajudar em casa. E aí me deram isso, falei, tá, quer ajudar, paga esse aí, tá bom. E aí, quando eu paguei com o dinheiro da narração e não de um trabalho convencional, eu tinha carteira assinada quando isso aconteceu e tudo mais, mas foi da narração, aí a história virou. Aí a história começou a mudar, eu comecei a ter apoio de quem não me apoiava, eu comecei a ter apoio dos meus pais. Então pera aí, queremos saber isso aí um pouquinho melhor, Fernando. E aí galera, me chamo Geba7, estamos aqui curtindo com vocês aí mais um programa Planeta Games, sempre pedindo licença para entrar na sua casa com esse programa que traz muito gamer na veia, muita cultura geek. Tá aí as nossas redes sociais, curtam, se inscrevam no nosso canal de YouTube, tá aí programa Planeta Games, nosso Insta, Planeta Games na TV, mande aquela foto pra gente. Isso é muito importante, hein, galera? Que eu quero mostrar aqui no programa você, mandar um abraço para você que curte. Tem aí uma coleguinha que mandou pra gente. Vamos acompanhar quem é. Solta lá, pessoal. Opa, olha lá, momento do fã. É a Nathalie Bianca. Obrigado, Nathalie. Tá curtindo, mostrando ali pra gente, acompanhando o programa. Olha lá, a ferinha, muito legal, a família deve estar em volta, muito bacana. Obrigado, Nathalie, pode voltar pra gente aqui. Pessoal, é isso aí, somos todos família aqui, enfim, o pessoal manda foto, curte, compartilha, e para isso eu quero dar pizza. Pizza La Itália, eu vou acelerar aqui pra gente mais um pouquinho, vamos lá, vamos ver quem vem agora. Hairstyle, Rafaela. Vamos lá, rapidamente aqui, hein, pessoal. Ju Tavares, ponto 89. John Cercal, Alessandro da Silva, Saluli, Andressa Bruning, parabéns Andressa, Adriele Cristina, Damares Cristina, isso aí galera, vai acompanhando, vai torcendo aí, Pereira Cicera, Odilon Rodrigues, Alisson Brito, Kersten Schildet, Ju Gibini, isso aí, Rafael Sen, Daniele, deixa eu até conferir isso aqui, Daniele 1759, hein? Kathleen Farias, Matheus Gerber, acelerando, acelerando, Jo Cristine, Marcela Fernandes, Oliveira Silva Robert, Obstáculo, uma vitória. Vocês estão criativos também, pessoal. Vamos lá. Dani Pocang. Se estiver errado, depois está no Instagram, lá a gente vai colocar tudo certinho. Comercial Dani Arts. Nicole Shewa. Gabriel Tariciuki. Line Pissaia. Carlos Edu. Alexandre 439. Gre.cl, Vanessa Alves, Paulo Henrique, Nayara 77 e finalizando, mais dois só, hein, pessoal?
Brenda Teixeira. E agora, quem vem? João Gonçalves Jader. É isso aí, pessoal, vai estar tudo no Instagram. Vocês ganharam as pizzas, a gente vai explicar certinho como é que faz. Aquele abraço para vocês todos e eu quero voltar aqui com o Spin. Spin, pedindo licença, que hoje a gente postou isso aí já faz algumas semanas e a galera toda ansiosa querendo ganhar pizza e ganharam, hein? Estamos provando aqui no programa Planeta Games que a gente dá as pizzas mesmo. Então vamos voltar aqui para o nosso comentário. Essa marca, essa grande marca embaixo do teu nome, que é a Blizzard, né? A voz da Blizzard, melhorou valores, cachê. Você já negou contatos também? Depois desse grande nome? Vamos lá, sem dúvida nenhuma ajudou. Ter a assinatura embaixo do meu nome, ter a chancela de uma grande distribuidora de jogos, de uma grande criadora de jogos do mundo aí embaixo do meu nome, sem dúvidas ajudou a ter força para cobrar cachê, a ter força para me impor sobre algumas coisas aí que acontecem que não são muito agradáveis. Sem dúvida me ajudou a ter força para negar, inclusive, já neguei contratos, já neguei sim, não vou dizer que aceitei tudo que veio, tudo não, realmente já neguei contratos porque não faz sentido eu ter que gastar para trabalhar. Eu ter que gastar para trabalhar e outra pessoa colher Antes do os teu louros. auge, Spin, você já foi fazer narração de graça? Já trocou por alguma coisa? Conta pra gente. Eu já narrei aí. de graça, eu já paguei para narrar, eu já narrei por hambúrguer, já narrei... Por hambúrguer? Por hambúrguer, já narrei simplesmente para comer. Para comer o que eu precisava comer naquele dia. E não porque eu tava... não porque eu estava passando necessidade ou coisa assim, mas é porque eu ia passar o dia inteiro no evento e aí me deram, você vem e a gente dá isso aqui. E aí eu fui. Por hambúrguer, assim. Então, Mas pelo menos aquele hamburgão lá tava não, da hora, né? era um hambúrguer Até bom. se arranjar uma vaguinha pra mim ali nesse lugar dos hambúrgueres lá, pessoal, pô, a gente também apoia aí. Pode deixar, a próxima vez que me chamarem para narrar por hambúrguer eu te aviso já. Tá certo. E hoje, então, você consegue escolher, você consegue melhorar o seu cachê, negar contratos devido a essa grande premiação aí da voz da Blizzard. Sem dúvida, sem dúvida. E não por escolher por luxo, ou escolher por alguma soberba ou coisa assim, mas simplesmente escolher não ir quando não me oferecem o mínimo, sabe? O mínimo necessário. Ou o mínimo de... Que você deveria ir pelo transporte, né? Pela tua despesa, pela condução. Tem vezes que não me oferecem nem o translado. O Uber, não sei do que. Como é que você fazia, Spin, para levar microfone, levar todos os teus aparelhos ali no Uber, por exemplo? O pessoal não achava estranho? Muito, muito. E foi aí que eu desenvolvi o paralelo com o Galvão. Isso é engraçado. Como era para explicar para esse motorista o que é esses aparelhos, esse cara chegando com tudo isso aqui? Eu ia com uma Pegou mochila... da onde? Pegou de quem? Eu ia com uma mochila cheia de coisa e às vezes o microfone ia na mão, tava com pressa, o pedestal sempre ia comigo, o pedestal não cabe na mochila, pedestalzão de microfone. E aí sempre achavam que era músico. Ah, você é músico? Quase. Ah, tá indo tocar na noite, porque muita narração era à noite. E os torneios, quando são aqui, começam 7, 8 horas da noite, quando são aqui no Brasil. E aí, então eu ia à noite. E é o horário que os músicos estão indo para os lugares que eles vão tocar. Então, realmente perguntava, você é músico, você toca na noite, você é apresentador, o que você faz? Rolava essas perguntas e aí eu tentava explicar que eu narrava jogos e tudo mais. E muitas vezes era completamente fora do que a pessoa achava como convencional, como que existia. A pessoa não fazia ideia que existia. E aí, a partir disso que eu desenvolvi o paralelo. Então, sabe o Galvão Bueno? Ah, sei, o Galvão Bueno todo mundo conhece. Ah, então, eu faço isso só que no jogo de videogame. Ah, entendi. Então, aí que eu desenvolvi esse paralelo e era engraçado. Eu tinha algumas histórias, tem alguns casos engraçados, assim, que o cara não entendia, simplesmente não entendia. Ah, mas você é dublador? Você faz a voz do jogo? Então, era complicado, assim, mas... E como eu estava falando, às vezes tem evento que não oferece esse mínimo, esse transporte, para eu ir. Quer que eu vá, mas não me dá como, sabe? E são esses contratos que eu nego. E depois do Voz da Blizzard eu passei a ter mais força para isso. A ter mais força para exigir o mínimo, a exigir o básico. Porque é um trabalho. Então aí recadinho para os empresários aí que querem entrar em contato aí com o Fernando Spin.
ele já está dando a deixa e valorize seu serviço, né, Fernando? Não só comigo, mas com qualquer narrador, com qualquer profissional da área, né? Qualquer profissional. Vamos valorizar essa galera aí, que a gente está contando a história dele, a vida dele está sendo exposta aqui, como começou, como surgiu, para vocês verem que tem tanta dificuldade por trás disso tudo, até chegar onde ele chegou, né? Para quem fala isso, Spin, que é fácil ficar na frente da tela, o que você diz para essas pessoas? Tem um exercício que eu proponho. Eu proponho um exercício. Para quem não faz ideia de como é, ou para quem não sabe o que é, ou é muito fácil, é só falar do joguinho, ou coisa assim, não digo nem de jogo, tá? Mas pega uma partida de futebol, ou uma corrida de Fórmula 1. A corrida é muito difícil de narrar, inclusive. Pega uma corrida, põe no mudo e tenta narrar. Ou então pega uma partida de futebol. Você já tentou narrar uma corrida? Já. E é muito difícil. Acho que esportes de corrida são os mais difíceis de narrar. Então aqueles profissionais, aqueles caras que estão lá narrando lá, são feras. Porque a dificuldade é a seguinte, passa 10, 15 minutos sem acontecer nada. Você perguntou daquela baixa de emoção, acho que foi no segundo bloco, tem 10, 15 minutos que não tem nada acontecendo. E aí o narrador tem que manter o ambiente acontecendo, tem que manter a energia, tem que manter as pessoas interessadas, porque se a pessoa não está interessada, ela vai sair dali, ela não vai ficar acompanhando aquela transmissão. Então, essa é a grande dificuldade. E aí eu faço esse exercício, eu faço esse desafio. Para quem acha que é fácil, para quem diz, é só ver o que tá, só dizer o do joguinho ou coisa assim, não pega um jogo, porque normalmente quem fala isso não entende, nem joga, nem entende dos jogos. Eu vou tentar. Vou chegar em casa e vou tentar. Vou tentar. É um exercício legal. E vou elogiar a tua profissão depois que eu tentar, porque eu vou ver que vai ser muito difícil. E para isso, pessoal, eu quero mais emoção, quero mais energia, como o Fernando falou aí pra gente. Quero acompanhar mais um pouco. Solta lá! Pra cima do Chan, não tem mais nada que ele possa fazer. É GG, vitória do Calazur, é do Brasil, tá na conta, meu querido Prit. É GG. Ali o que estava rolando ali, Spin? Ali foi o final da partida entre o brasileiro e o mexicano que a gente ia comentar. Ali é o final. Foi o final. Quem ganhou? Ali é o finalzinho. O brasileiro. Opa, isso aí, galera. Sempre vitória pra gente. Aquela partida foi do Brasil. E ainda hoje o Calazur é um dos maiores da América Latina no StarCraft. Quando você joga, Spin, você joga em inglês, em português? O que você acha assim também das dublagens? Qual que é a tua opinião? Jogava em inglês, sempre joguei em inglês. E quando eu comecei a narrar, eu virei. Eu passei a jogar em português. Porque eu preciso, obrigatoriamente, saber o nome das coisas em português. Então, daí eu passei a jogar em português. E eu descobri que as dublagens das empresas, não só da Blizzard, como da própria Riot, que é a dona do LoL, ou de outros jogos, são muito boas. E o trabalho dos jogos dublados em português foi muito bem feito nos últimos anos. Então, foi uma grata surpresa. Assim, sempre joguei em inglês por comodidade, porque já vem em inglês e acabou ficando. Mas quando eu fui também, né? Sim, você se acostuma. Quando você vê, já tá ali, né? Já tá ali, já é normal. E o jogo às vezes já vem em inglês, aí você nem vê para mudar de idioma e tudo. Mas foi uma grata surpresa. Eu descobri que as dublagens brasileiras estão sendo cada vez mais bem feitas nos jogos. Nas animações eu sempre admirei e admiro muito o trabalho de dubladores. Inclusive acho muito difícil. Somos dois. Acho muito difícil dublar. E já tentei, certeza. já fiz exercícios. Vieram alguns dubladores aqui também, amigos da Cooldown já estiveram aí. Foi muito legal. Você, agora falando também sobre um assunto também um pouquinho mais sério, e com a pandemia, você acha que o esportes competitivo, ele aumentou ou diminuiu? Aumentou, sem dúvida. Sem dúvida, assim, sem dúvida nenhuma, sem pensar duas vezes, eu te digo, te afirmo que aumentou. O pessoal está investindo nos times? O pessoal está investindo nos eventos. Porque assim, vamos lá. O que traz o grosso de patrocínio e o que circula o grande de dinheiro nos jogos são os eventos presenciais, tá? São os eventos grandes presenciais, como teve na Ópera de Arame aqui em Curitiba, teve evento no Mineirinho, no Allianz Parque. Então, esses eventos são o que trazem o grosso de patrocínio. Então, as grandes marcas, marca de cartão de crédito, marca de banco e tudo mais, vão nesses eventos. Mas as marcas não tão grandes ou que não querem investir tanto dinheiro, acabam ficando de fora. Então, acabam não indo para esse mundo dos eventos grandes, presenciais e tudo mais. Com essa pandemia, a gente está sendo forçado a ter eventos online. E os eventos online eles são muito mais baratos de se fazer.
Consequentemente, as cotas de patrocínio são muito mais baratas. E aí você começa a ter outras marcas que não queriam investir tanto ou que não podiam investir tanto, investindo em evento de esporte eletrônico. E outra, é muito mais fácil você organizar um campeonato online, um campeonato onde os jogadores jogam de onde estiverem, cada um na sua casa, coisa assim, do que um campeonato presencial. Então, essa E facilidade... Aí bombou, né? Aí bombou. Teve alguns servidores que caíram? Teve. O League of Legends, que é o maior jogo, se eu não me LoL engano, ainda é o caiu? jogo mais jogado do mundo, o LoL caiu. Há um mês atrás, mais ou menos, o LoL caiu. O Valorant caiu recentemente, que é um jogo de tiro da Riot Games. Ele caiu essa semana por excesso de jogadores. Então, você tem aí vários jogos que tiveram problema. A própria internet teve problema. Você teve quedas de diversos provedores aqui para o sul e em outros lugares do Brasil. Vários lugares, né? Por causa do excesso de uso. Então o pessoal está usando muito e aí a gente acaba tendo problemas. Existem isso é times normal. do campeonato brasileiro aí que tem times da eSports? Tem Quais são? Tem vários. O primeiro time de futebol a ter divisão de esporte eletrônico foi o Remo. Teve o Remo eSports, acho que por 1 ou 2 anos, eu não lembro certinho. Primeiro foi o Remo? Foi o Remo. O Remo foi o primeiro. O Sport já teve divisão de esporte eletrônico. Quem mais? O Paysandu, se eu não me engano, já teve, mas não vou ter certeza. Mas quem eu tenho certeza que tem hoje é o Flamengo, o Corinthians e o Santos, que tem divisão de esporte eletrônico. Marcando presença. Aqui no Brasil. Fora do Brasil, você tem aí N clubes de esportes tradicionais que tem divisão de esporte eletrônico. Inclusive, você tem um brasileiro, se eu não me engano, ele ainda é contratado, mas tem um brasileiro contratado pelo Paris Saint-Germain como jogador de FIFA. Então, a divisão de esporte eletrônico do Paris Saint-Germain, o jogador de FIFA é um brasileiro. Trazendo essa novidade aqui pra gente. O programa Planeta Games também é cultura, trazendo informação, todos os nossos convidados, hoje o Spin aí, e chegando no finalzinho do nosso programa, quero agradecer também a todos vocês de casa e a presença do Fernando Spin e pedir para você, Fernando, dar um recadinho pro pessoal aí, qual que é o conselho que você dá pra galera que quer ser alguma coisa na vida e não está conseguindo. Não está conseguindo, mas também não está enxergando que tem algo melhor por trás disso. Vamos lá. Como aconteceu com você? Vamos lá. Eu acho que todo esforço é válido, todo esforço que você fizer é válido, mas principalmente, e talvez o principal conselho que eu consiga dar, baseado no que eu passei e tudo mais, ouça quem te quer bem e fecha o olho, vai e faz. Esse conselho eu já dei em alguns outros lugares, mas é isso. É você fechar o olho e fazer, é você realizar. Faz do jeito que der, com a estrutura que você tem, da forma que você consegue. Nem sempre vai ser a melhor coisa do mundo, ninguém começa por cima, isso é fato. Mas tem que fazer, tem que tomar atitude. Não fique no, eu acho. Vai Pessoal, e realiza. Esse é Fernando Spin, contando pra gente toda a emoção da sua vida. E hoje o programa Planeta Games chega ao fim. Quero dar aquele forte abraço a todos vocês. Muito obrigado, Fernando, por tudo isso que você trouxe, toda essa emoção, todos esses conselhos para nós todos. E aquele abraço. Tchau!